Oi, oi, eu sou o Lusterflix e vazou todos os episódios da segunda temporada de Rasbin Hotel. Eu não tô brincando, vazou todos os episódios completos e eu tenho certeza que você já viu alguns desses vazamentos por aí circulando na internet. Ah, e se você quiser só saber o que tá acontecendo, mas sem pegar nenhum spoiler, fique despreocupado que esse vídeo aqui eu vou deixar um aviso de quando que vai começar os spoilers. Bom, o que está acontecendo? Eu quero explicar o que está acontecendo, como esses vazamentos aconteceram, algumas informações bobinhas, mas legais de se saber, que não são spoilers, para caso quem quiser saber sem estragar a experiência da história. Enfim, eu vou falar de tudo isso aqui nesse vídeo e também, mais especificamente, não vou falar de todos os episódios vazados, porque são 8, são muitos. Eu vou falar especificamente de um. Então fica nesse vídeo para você entender tudo o que está acontecendo, que história é essa de vazamento, quem vazou, como vazou, que história é essa que o Adão voltou, o passado do Serpentes, a versão humana dos Serpentes, respostas sobre a Lilith, com uma coisa envolvendo Deus, enfim. Fica nesse vídeo que você vai entender tudo. Bora lá. Desculpa incomodar, só queria divulgar a animação independente brasileira Tenor Raccoon. É um desenho que está sendo desenvolvido por uma galera muito esforçada e eu recomendo você dar uma forcinha para eles. Então, se você tiver curiosidade para assistir esse novo desenho brasileiro, é só clicar no primeiro link da descrição ou esperar o vídeo acabar que vai aparecer na tela final. Enfim, aproveita e se inscreve aí no canal que eu falo sobre animação. Bora lá pro vídeo e vai lá assistir a animação independente, hein? Bom, aqui vai uma explicação para quem não quer saber de spoiler, só quer saber o que está acontecendo. Bom, uma empresa de animação lá da Itália estava responsável pela questão de storyboards e algumas animações pequenas da segunda temporada de Hazbin Hotel. Essa empresa em questão, que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar, é a Doghead Animations. É uma empresa bem pequenininha mesmo, lá da Itália, como eu disse, e a A24 escolheu essa empresa porque a mão de obra lá na Itália é bem mais barata. Enfim, essa empresa, como é pequena, ela não tinha uma proteção muito boa contra invasões de hackers, e foi exatamente isso que aconteceu. Alguns hackers invadiram essa empresa simplesmente por querer vender informações sobre storyboard de outros desenhos que ela já tinha feito, e acabou achando vários storyboards de Hazbin Hotel e até algumas cenas completas e cenários, concept arts, um bando de coisa confidencial. Só pra você ter uma noção, ninguém sabia que essa empresa estava fazendo os storyboards de Hazbin Hotel na segunda temporada, então eles só tiveram uma, entre aspas, sorte, ou azar para Visipop, enfim. Então, então eles vazaram tudo isso e só se você ainda quiser algumas informações sem spoilers sobre a segunda temporada, tipo uma mini review, bom, eu achei bem bacana. Parece que aquele problema da primeira temporada de ser tudo muito corrido, muito apertado, parece que não tinha tempo para os plots respirarem, foi resolvido nessa segunda temporada, já que ela parece bem mais calma. Os episódios aumentaram um pouquinho de tempo de duração. Antigamente era 22 minutos e nessa segunda temporada vai ser 25 minutos. Minutos a mais, mas o suficiente para deixar a história melhorzinha. E também vai ter 3 episódios por música. E, bom, em alguns momentos fica meio sufocante isso, porque a gente sai de uma música para ir para as outras. Pelo menos algumas músicas são muito incríveis e algumas superam a maioria da primeira temporada, então talvez isso possa ser bom. Enfim, acabou agora as informações que eu tinha para falar sem spoiler e a explicação, então agora eu vou resumir o segundo episódio da segunda temporada e vai ser só esse episódio que eu vou falar mesmo. Se vocês quiserem que eu fale sobre outros episódios, como por exemplo um episódio que conta a história por trás do Alastor e quem é o dono da coleira dele, ou o episódio que fala muito mais sobre o Vox e sobre como ele vai, enfim, um plano dele aí maligno, me digam aí nos comentários. Então hypa esse vídeo, comenta, faz tudo que você puder aí para ajudar o engajamento, porque se esse vídeo se der bem, vai ter mais vídeos sobre os outros episódios. Enfim, bora lá!
Tá, vamos começar logo que eu tenho que resumir 25 minutos e antes que alguém pergunte, é o episódio completo, eu não sei se eu deixei isso claro. Enfim, o episódio começa com os serpentes na Assembleia do Céu. Eu não entendi ao certo que lugar é esse, porque eles não falaram, mas é um lugar diferente daquele da primeira temporada, já que é um lugar que tem um cenário novo, toma aqui um background do interessante desse lugar, e é onde que tem vários serafins, arcanjos e anjos novos que a gente não conhece. A reunião começa meio que confusa, todo mundo se questionando o que estava acontecendo e como aquilo rolou. Tipo, um pecador redimido, aquilo parecia ser impossível há séculos e acabou de mudar essa visão. Enfim. A Sarah estava completamente contra a ideia da redenção e falava que algum erro tinha acontecido com Serpentes, e inclusive chama ele de demônio. Tipo, não demônio de uma praguinha, mas invalidando que ele agora é um anjo e se referindo a ele como um pecador, como se a alma dele não tivesse sido redimida. E Lute aparece para meio que concordar com essa visão de Sarah. Algo interessante de Lute é que ela tá muito mais raivosa do que a primeira temporada e ela tem um braço de ouro. Era meio óbvio que ela iria usar uma prótese ou algo para substituir aquele braço. Eu só acho estranho que esse braço não se regenerou. Tipo, não foi uma arma angelical que arrancou ele, mas, enfim, deixa isso pra lá, talvez tenha uma explicação no futuro. Bom, antes que o barraco pudesse acontecer e piorar tudo pro lado dos Serpentios, aparece uma personagem nova. O nome dela em inglês é Speaker of God, e eu não encontrei uma tradução certa para essa coisa, já que a tradução literal seria falante de Deus. Mas eu mais ou menos consegui uma adaptação desse nome, que seria basicamente a mensageira de Deus, confirmando canonicamente que Deus existe em Hazbin Hotel. Porque se ela fala por Deus, é porque ele existe. Enfim, ela, diferente de todo mundo ali, trata Serpentius como um humano. Tipo, é gentil com ele, acalma ele, não é rude, e pergunta como ele veio parar ali. Ao princípio, ele não sabe responder como ele veio parar no céu. Depois ela pergunta como ele veio parar no inferno. Então Serpentius meio que relutantemente conta a história dele enquanto ele estava vivo. A gente volta para 1888 em Londres, quando Serpentius ainda era vivo e era um cientista. Um cara que gostava de criar máquinas e coisas fabulosas e magníficas. Mas também ele gostava de olhar na sua janela do seu apartamento para se distrair enquanto momentos de pausa, sabe? Ah, e só para constar, esse é o visual do Serpentes enquanto ele estava vivo. Nada muito diferente da sua versão demoníaca, mas eu achei bem bonitinho. Em um desses momentos que ele estava relaxando na janela, ele viu um homem meio que fazendo uma mulher ser desvivida, se é que você me entende. E o Serpentes ficou com muito medo e não falou nada. Tipo, não denunciou o cara pra polícia, não foi ajudar, simplesmente guardou aquele negócio pra ele e nunca contou pra ninguém. Porque ele tava com medo, ele foi covarde. E depois daquilo, aquele mesmo homem desviveu outras 5 mulheres. E ele nunca contou sobre o que ele viu pra polícia ou pra ninguém, guardando até pro caixão. E como ele fez um ato de covardia, não foi alguém corajoso, ele acabou indo para o inferno porque esse foi o pecado dele. Mas aí então, a mensageira de Deus repete a pergunta que ela fez anteriormente. E como Serpentius veio parar aqui, no paraíso? Então ele responde o que aconteceu para ele estar lá. Ele disse que durante a batalha que aconteceu lá no episódio 8, os seus amigos e principalmente o seu amor estavam em perigo. Então ele decidiu usar coragem para se sacrificar e protegê-los. Pelo menos era o que ele pensava. Ele acabou sendo atingido e veio para lá. Naquele momento, a mensageira de Deus começa a explicar para Serpentes o que realmente de fato aconteceu. Em vida, ele fez um pecado de covardia, não prestou socorro para alguém que estava ferido e basicamente carregou essa culpa fazendo ele ir para o inferno. Mas no inferno, ele meio que redimiu o seu pecado, que era o pecado de covardia, juntando coragem para sacrificar sua própria vida para os seus próprios amigos. Naquele momento a ficha cai para Sarah e ela percebe que ele de fato se redimiu. E Lute não aceita aquilo de jeito nenhum.
ela até aumenta a voz para a mensageira de Deus, e quando Sarah fala aquela coisa que a ficha caiu e ela diz que Serpente de fato se redimiu, a ficha não caiu, foi para Lute, porque ela começa a ficar relutante demais, aumentando a voz para Sarah e para todo mundo que estava ali, falando que aquilo não fazia sentido, que o céu não podia permitir uma alma como essa, porque eles estavam meio que de fato se alinhando com o próprio inimigo, já que o inferno e a princesa do inferno, a Charlie, meio que prejudicaram demais o paraíso, tipo, quebrando a ordem que eles tinham e principalmente desvivendo Adão, o primeiro homem, e que aquilo era um pecado que não podia ser perdoado. Mas mesmo assim, com Lute esperneando igual uma criança, a mensageira de Deus fala para ela ficar quietinha e que essa era a verdade, essa era a realidade do momento e que ela só podia aceitar. E ela fala por Serpentius: bem-vindo ao paraíso. Agora ele é uma alma vitoriosa, um vencedor e residente do céu. Bom, eu esqueci de mencionar uma cena no meio dessa confusão, onde Lute fala que agora, como ela é líder dos exorcistas, ela vai dar um jeito tudo nisso. Mas Sarah acaba interrompendo Lute, falando que ela não é mais líder dos exorcistas. Quem é líder dos exorcistas agora é Abel, o filho de Adão. Ele meio que herdou o cargo do pai de ser líder dos exorcistas, e sim, Adão tem um filho, Abel, e ele existe na Bíblia. Ele foi o primeiro homem a acabar com a vida, sabe? Tipo, desviveu, o primeiro vencedor. Então agora esse era o comando dele, e ele é um cara bem legal, diferente do pai. Ele é bem mais doce e mais engraçadinho, e fala que nunca vai fazer com que os extermínios voltem, e vai arrumar outra forma dos exorcistas serem úteis para o céu. Sarah dispensa todo mundo da sala e fala para que Emily possa mostrar como o céu é incrível para Serpentius, para ele ter uma recepção agradável. E também São Pedro e Abel vai acompanhar a Emily para deixar essa visita, esse tour, sei lá como é que pode chamar isso, mais agradável. E nesse momento, Lute e Sarah ficam sozinhos na sala. E logo eles têm uma conversa interessante. Lute volta naquele papo de que isso não faz sentido, isso não tá certo. E ela até menciona que falou com Lilith. Quando ela disse para Sarah que falou com Lilith, a Sarah fica realmente pistola porque Lute não tinha autoridade para falar com Lilith, já que Lilith era um assunto exclusivo dos grandes poderes do céu, da realeza mais ou menos, e que Lute se meter nesse assunto podia ser prejudicial para ela e para todo mundo ali. E que principalmente era parte do acordo deixar Lilith em paz, enquanto ela não fizesse nada de ruim ou prejudicial pro paraíso, já que quem fez aquilo foi na verdade a Charlie, não Lilith. E Lute, depois daquele tapa na cara, fica com raivinha e vai embora. Depois cortamos para uma cena com Lilith, cena exclusiva aqui do canal do Guaxinim, hein? Enfim, Lilith tá no jardim sagrado do paraíso, mas ela recebe uma notificação no seu telefone. Olha o seu telefone e infelizmente a gente não consegue ver nada na sua tela do seu telefone, porque eu não sei se não animaram isso ou se não tem nada mesmo, mas enfim. Ela vê o telefone e simplesmente bota o telefone na mesa, não respondendo o que será que era aquilo, e sai dali lentamente, majestosa, como se fosse a dona do mistério. E é só isso que a gente tem da Lilith. Bom, a cena corta para Emily e Serpentius andando por aí no paraíso. Emily tá tentando deixar a visita de Serpentius agradável e ela fica mostrando coisas legais para fazer, como por exemplo fazer carinho em bichinhos fofinhos como tombolins e outras coisas engraçadinhas, fofinhas e bababá. Serpentius fala que a única coisa que realmente de fato iria deixar ele feliz e realmente mais calmo e confortável seria falar com seus amigos que estão lá no inferno. Ele queria saber como é que eles estão. Ele queria saber se eles estavam bem, tipo, o que aconteceu depois que ele foi parar no paraíso. Já que ele não tinha informação nenhuma, Emily fala que isso não seria possível, porque, bem, Serpentius é uma alma especial agora. É o primeiro demônio a ser redimido e ele não pode simplesmente ir pro inferno. Ele tinha que ficar lá até que pudesse entender tudo sobre esse negócio de redenção. Serpentius leva esse negócio de ser especial a sério demais, porque ele acha que só porque ele é o único, ele está sozinho e solitário. E começa a choramingar um pouquinho, justamente por causa desse negócio de ser único, e também porque ele não tem mais nenhum amigo, já que todos os amigos deles estão no inferno. Logo Emily fala que não, ele não está sozinho, porque
ele tem ela como amiga e principalmente ele tá no paraíso e tudo lá é incrível. Bom, começa uma música da Emily cantando para serpentes como o paraíso é incrível, mágico, majestoso, divertido, fofo, agradável, confortável, tudo de bom. Olha, quem não gostou de Welcome to Heaven na primeira temporada vai detestar essa música aqui, porque parece ser só uma versão estendida de Welcome to Heaven, só que muito mais irritante, já que o ritmo, é um pop muito alto e a voz da Emily não caiu bem nessa música aqui. Que parece mais, sei lá, não sei, tá muito irritante essa música. E eu espero que a dublagem brasileira melhore bastante ela. Tá bom, né? Na música é aquela coisa de sempre, mostrar que o paraíso é incrível, só que Abel, o filho de Adão, e São Pedro está junto com Emily para mostrar que o paraíso é um lugar bom e que Serpente não tem que se preocupar e não tem que pensar em ficar sozinho. Durante a música, o Serpentes canta uma parte que ele diz que ele queria voltar pro inferno a todo custo. Ele até entra dentro de uma escavadeira gigante e começa a tentar cavar para cair do céu e ir pro inferno, mas a escavadeira meio que explode e ele acaba sendo arremessado para fora. Então Emily diz que eles podem fazer tudo ali no céu, com exceção de ir pro inferno, que aquilo era impossível. E antes que Serpente pudesse processar essa informação que provavelmente faria ele chorar, Emily fala para ele olhar um arco-íris que está acontecendo ali. E então Emily, São Pedro e Abel começam a cantar novamente e, tipo, essa cena eu admito que ficou engraçada porque era todo mundo feliz cantando, cantarolando com o Serpente tipo, surtando, falando que ele estava literalmente no inferno agora. E tem um momento que, tipo, enquanto tá tudo colorido, ele pega uma arminha e, bom, solta só confete mesmo, porque ele tá no paraíso. Ele começa a chorar. De novo. Bom, eu queria voltar um pouco atrás na música para falar de uma coisa interessante. A gente vê um balão do Serpente gigante com alguns querubins carregando esse balão. É interessante a gente ver novas formas de querubim diferentes do que a gente já conhece. E eles são muito fofinhos. Sei lá, eu só queria falar disso mesmo porque eu tava esperando muito ver querubins novos em Hazbin. Bom, a cena corta e a gente vê Sarah falando sozinha com a mensageira de Deus. Aparentemente, a mensageira de Deus seria basicamente a professora, a chefe, a mãe de Sarah, sei lá, só sei que é alguém que a Sarah usa pra ter conhecimento, tipo, receber conhecimento, receber ensinamentos, já que aparentemente ela é um ser bem mais poderoso, provavelmente tá só um pouquinho abaixo de Deus, o ser mais poderoso de todos. Enfim, bom, Sarah começa a refletir um pouco com a mensageira de Deus e depois que a mensageira de Deus fala que agora Sarah pode simplesmente descansar aquela culpa que ela estava sentindo, começa outra música. Aí que tá, gente, a gente passou menos de 1 minuto desde aquela música insuportável dos Serpentes com Emily e a gente já tem outra. Pelo menos essa música aqui até que é bacana. Nessa música é meio difícil de entender o que está acontecendo, já que eu acho que eles tentaram demonstrar sentimentos de um jeito artístico. Vamos lá, a música fala basicamente como Sarah está terrivelmente culpada pelo que ela meio que permitiu que acontecesse, o extermínio, já que ela não analisou a situação direito e não percebeu que ela estava literalmente acabando com almas humanas que poderiam ter a chance de ser redimidas, poderia ter a chance de ir para o céu. E enquanto isso, a mensageira de Deus tenta confortar Sarah, falando que agora ela acabou com o extermínio, que ela pode finalmente seguir para a luz e tirar aquela culpa das suas costas, fazendo a coisa certa, que seria basicamente redimir demônios para que eles fossem para o céu e para que mais pessoas boas existissem. Tá bom, é até que legal, né? Mas a Sarah ainda fica com essa ideia na cabeça de que ela tem responsabilidade pelo que aconteceu, porque ela realmente tem. Ela tem a culpa por milhões, ou se não bilhões, de almas que foram dizimadas, almas essas que talvez tinham a possibilidade de serem redimidas e estarem vivas até hoje. E aí a música continua, aí começa um falsete que é bem bonito e eu tô curioso pra ver como isso vai ficar na dublagem. Eu não sabia que a Sarah tinha uma voz tão bela assim, já que a gente não vê ela cantando muito. Enfim, a mensageira de Deus tá apoiando a Sarah naquele momento, mas aí ela vai embora e a Sarah fica sozinha naquela sala ali. É um clima bem triste e bababazinho, mas
particularmente gostei da música e gostei um pouco da mensagem dela, para mostrar que Sarah realmente tem sentimentos e que ela está extremamente culpada pelo que aconteceu nos extermínios. A cena corta para Lute caminhando pelas ruas do paraíso, extremamente frustrada, já que ninguém estava ouvindo ela. Ela até que vai para um beco sem saída e dá um murrão na parede. Enquanto ela está resmungando lá, Adão aparece. Adão voltou? Peraí, deixa eu explicar mais ou menos. Adão já fala logo de cara que ele não tá vivo e que aquilo é apenas uma alucinação da própria Lute. Ou seja, Adão, a visão da própria Lute, ela começa a desabafar com ele. E tipo, Adão até fica impressionado de, nossa, como eu não estou ouvindo Lute. E ele fala que ele tem um plano. Bom, a cena corta novamente para Sarah, dessa vez com Abel, o filho de Adão, e São Pedro. Basicamente era uma mini reunião para saber exatamente o que ia acontecer. Tipo, ela tava meio que com medo do futuro do paraíso, já que agora que almas podem ser redimidas, tipo, o que será que realmente pode acontecer? O que será que o paraíso vai pensar sobre isso? E principalmente ela fala paraíso no geral e fala que a cidade deles em si tá em perigo por causa disso. Ou seja, dá a entender que o paraíso é tipo gigantesco e que aquela cidade onde o Serafim e todo mundo tá é apenas uma cidade de várias outras. Interessante, eu acho. Eu não sei exatamente como o paraíso deve funcionar nesse universo aqui. Meio que não sai nada de muito interessante daquela conversa, porque Abel, tipo, não faz nada, ele é meio covardezinho, não tem ideia do que pode realmente acontecer ou fazer sendo líder dos exorcistas. E São Pedro diz que não pode ajudar porque a única função dele é vigiar os portões do céu. E a Sarah meio que dá um mini resmungo e basicamente percebe que ela tá presa e vai ter que pensar numa solução para proteger o paraíso, sabe-se lá do que ela não quis revelar pra gente. E a cena corta novamente para Emily e Serpentes. Agora eles estão sozinhos. E Emily chega com sorvete para Serpentes e percebe que ele estava tentando construir um novo robozinho para ser o companheiro dele, já que ele estava meio que sozinho ali. Emily logo lembra que ele tinha alguns capangas, os Egg Boys, e fica impressionada com a inteligência dele, já que ela não sabia que era ele que tinha criado esses ovinhos. Então decide que ali mesmo, para deixar Serpentes feliz, ela vai criar do zero vários ovinhos angelicais. Tipo, é muito fofinha essa cena, porque o Serpentes, tipo, tá morrendo de saudade deles e abraça eles. E são ovinhos, tipo, que parece que também estavam morrendo de saudade dos Serpentes. Ainda mais eles voam, eles são muito fofinhos, eles têm até uma gravatinha. Eu gostei muito dessa cena. E Serpentes agradece muito a Emily. E depois de muito tempo, fala que ela é realmente de fato uma amiga para ele. Era isso que Emily queria ouvir desde o começo, já que ela só estava querendo ajudar os Serpentes. Muito fofinho. E a cena corta novamente para Lute e Adão. Lute entra no quarto de Adão e tipo, é um quarto bem grande por sinal. E logo Abel aparece. Abel entra na sala pegando uma das guitarras de Adão, porque ele precisava disso, já que o pai dele tinha pego dele enquanto ele estava vivo. Ele queria de volta. Lute nega, falando que aquilo agora era dela, já que Adão gostava muito mais dela do que dele. E ele sai dali, porque ele não queria brigar com Lute. Logo, Adão volta, meio que na cabeça de Lute, e eles começam a argumentar um com o outro sobre o que estava acontecendo. E aí começa a melhor música da temporada até agora. Tipo, tá, bom, eu não assisti todos os episódios ainda, mas até agora, até o momento que eu vi as músicas, essa aqui é a melhor. Já que ela parece ser uma versão super melhorada de Inferno é Eterno. Tipo um rockzão bom, a voz da Lute combina com o ritmo, as cenas são muito bem feitas, muito articuladas, enfim. É uma música de revolta, demonstrando a raiva de Lute sobre o que estava acontecendo, já que ninguém estava ouvindo ela. Ela jurou vingança pro paraíso e jurou vingança pro próprio Adão. Muito divina essa cena. E no final ela quebra todas as janelas da sala, ficando entre os milhões de cacos agora, né? Os estilhaços de vidro. E Abel aparece assustado na porta e só fecha com medo do que podia acontecer, tipo, com medo da raiva de Lute. Depois disso, Emily aparece com Serpentes no seu novo apartamento no céu. Aparentemente todos os vencedores que chegam lá recebem um apartamento de graça nos prédios do céu.
Bacana. E Emily faz uma surpresa para Serpente nesse novo apartamento dele. Ela desenha os seus amigos na parede da sua cama para que ele pudesse matar pelo menos um pouco a saudade deles. A Emily é muito fofa. E tá bom, que diabo de desenho é esse do Alastor? Eu acho que ela desenhou eles por memória mesmo, porque tá, tá bem abstrato por sinal. Enfim, ela conversa um pouco com ele e Serpentes até agradece pelo desenho, pelo carinho, pela recepção, pelos Egg Boys novos. E ela fala novamente, bem-vindo ao paraíso, tentando reforçar a ideia de que aquele é o novo lar dele. Porque realmente de fato é o novo lar dele. Mas do nada, assim, eles são interrompidos por um alerta da Sarah. Tipo, Sarah tá com um megafone, alguma coisa assim, uma voz muito alta para alertar todos os cidadãos do céu sobre um aviso, uma coisa que ela tinha a dizer. Sarah começa a falar que era para os cidadãos do céu, ou seja, anjos e vencedores, ficarem despreocupados com o que iria acontecer, já que, por segurança do paraíso, a Sarah, junto com os outros serafins, irá proteger o paraíso com uma endoma gigantesca para que ninguém possa sair e ninguém possa entrar, até que eles consigam resolver os seus problemas particulares, ou seja, problemas reais, e enfim, para que eles estejam tudo em segurança para que tudo possa voltar ao normal. Eu realmente de fato não entendi essa cena, já que aparentemente a Sarah não quis falar muito para os cidadãos do paraíso, e não explicou exatamente o porquê ela estava protegendo eles com essa endoma, ou como, ou sei lá, para quê, do que eles estavam sendo protegidos. Enfim, naquele momento, Serpentius fala que Charlie não saberia o que aconteceu se o paraíso for lacrado, tampado, fechado, né? Logo Emily percebe essa mesma coisa e decide que vai falar correndo para Charlie exatamente o que aconteceu com os serpentes e o que está acontecendo tudo em geral. E ela faz um portal e aparentemente vai para o inferno. E até Serpentes tenta chegar naquele portal, mas ele se fecha e ele percebe novamente que ele está preso lá. E tipo assim, eu sei que não tem nada a ver com a cena, mas por que ela vai contar pra Charlie? Será que isso não iria desrespeitar as leis do paraíso e a Emily pode se enfrentar em problemas? Não sei, né? Pode gerar milhões de coisas se a Emily contar pra Charlie que a redenção é real. Enfim, voltando pro Serpentius, o Serpentius vai pro seu quarto e vê a pintura novamente. E se sente triste por lembrar dos seus amigos. Tudo que ele faz é deitar na cama junto com seus novos Egg Boys e chorar. Chorar de saudades. E o episódio acaba. É, é um episódio bem interessante. Entrega bastante coisa sobre o que a gente imaginava do que seria o paraíso. Pra falar a verdade, eu imaginava que ele ia ser assim mesmo, mas mesmo assim fiquei feliz em ver coisas novas e incluindo saber mais sobre os plots. E eu tô cheio de teorias pra fazer. Eu espero que vocês também estejam, porque, cara, é plot atrás de plot sendo desvendado. E sei lá, eu não sei se eu ia aguentar esperar mais um ano até que a segunda temporada lançasse. Então eu acho que talvez esses vazamentos sejam até uma forma da gente ficar satisfeito até o lançamento oficial, já que talvez muitas coisas vão mudar por causa dos vazamentos. Sei lá, né? Não se sabe exatamente o que vai mudar. Eu nem sei se vão mudar. Enfim, me diga aí qual é a sua opinião. Vocês querem que eu fale sobre os outros episódios que vazaram, como por exemplo um episódio que fala sobre o Alastor, o passado do Alastor, revela quem que é o dono da coleira do Alastor, quem tem a alma dele. Também tem outro episódio que aprofunda muito mais os V's, o Vox principalmente, tem uma rivalidade com a Charlie, muita coisa estranha e interessante, até algumas coisas envolvendo o Lucifer também. Me digam aí se vocês querem que eu fale sobre os outros episódios vazados. Eu sou o Lusterflix e vai ver a animação independente dele na Raccoon, que tá bem bacana. Bye bye.